Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também ouvinte de outras localidades aqui no Brasil, fora do Brasil. Obrigado por você orar comigo nesta manhã, plena quaresma, segunda-feira. O mundo precisa de nós como grandes arqueiros orantes. Deus precisa, prezado ouvinte, da sua oração. Se você está doente, se você está sofrendo, a sua oração ainda tem mais poder, mais força. O mundo está doente, está enfermo, mas muito enfermo. A nova ordem mundial, o mundanismo, o paganismo vai estragando o coração das pessoas, nossos jovens. Quanta tristeza olhar a situação dos nossos jovens, mergulhado nas drogas, na mentira, na depressão, no suicídio. Tudo ausência de Deus. Famílias mergulhadas na ignorância, no obscurantismo. Falta de amor, falta de silêncio, falta de doação. Não deixe, prezado ouvinte, que o seu coração se torne um calabouço da depressão, da tristeza, da dor e do sofrimento. Vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus e vencer as misérias que querem nos derrotar. O interlocutor do cardeal Saras, Nicholas Dait, ele pergunta o seguinte para o cardeal: o que quer dizer do silêncio da memória? Não aquele da doença, quando alguém perde suas lembranças e referências. Número 146, o cardeal assim responde: a memória é uma palavra impregnada do Espírito Santo. É um santuário, um solo lavrado onde se lança a semente da palavra, onde ela cria raízes e ressurge silenciosamente como uma nova vida mais abundante e portadora de esperança. Morta no silêncio da escuta, a palavra floresce novamente sob o sol do Espírito que a desperta para a vida. Assimilada e fecundada pela meditação, ela surge então como um novo ser carregado de muitos frutos. Se o grão de trigo não morre, ele não dá fruto. A morte da semente é a vida da planta. E a planta, único ser em toda a natureza que é ao mesmo tempo silencioso e vivo, se oferece a nós como a imagem mais perfeita do que acontece nos momentos posteriores à escuta silenciosa. A tradução meditativa da Léxio Divina, que atravessa o cristianismo de Orígenes aos nossos dias, faz também com que a Léxio se siga a Meditatio e a Meditatio a Oratio, essencialmente direcionada ao colóquio com Deus. A Léxio Divina reflete perfeitamente a riqueza do silêncio. O silêncio da memória é a paz da alma e do coração. O silêncio da memória é um ser humano livre e correto. Nestas poucas palavras de resposta, o cardeal Sara nos introduz numa temática muito bonita, que é a liberdade que o ser humano conquista através do silêncio. Nós vivemos num tempo em que muitos sistemas tentam a todo custo obliterar, tirar, destruir a liberdade das pessoas. Quando uma pessoa se casa, ela não se casa para ser escrava da outra, mas se casa para amar, para viver essa graça do matrimônio, gerar e criar os filhos. Quando nós nascemos na nação, nós não nascemos para sermos controlados por essa nação.
O Estado não é dono da consciência das pessoas. Por isso, a Igreja sempre gritou pela liberdade, e os santos evangelhos sempre nos conduz à liberdade, nos incita a lutar e a defender a nossa liberdade. Como é importante isso! Como é importante viver essa graça de sermos livres. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. A Laura, uma libanesa amiga de Brasília, muito católica, muito dedicada, ela me passava um testemunho na semana passada, dizendo que quando transportava uma mulher que estava presa nesse grupo enorme aí, muitas e muitas pessoas presas inocentemente, ela disse que ouviu um lindo testemunho. Estava presa enquanto tinha liberdade e me libertei quando estive presa. E ela me explicou: reencontrei Jesus na prisão. Essa amiga dizia que durante esse tempo ela sempre rezava diariamente para que isso aconteça com os presos, uma experiência do amor de Deus através do sofrimento e da cruz. Foi essa mensagem que mandei dizer a essas pessoas prisioneiras, algumas culpadas por atos de vandalismo e de misérias que nós nunca podemos aprovar, e muitas que foram presas, como nós estamos escutando, e pela imprensa séria, não pela imprensa medíocre que nós temos no país, a grande imprensa, que dão números assustadores de pessoas que nem lá estavam, mas que acabaram sendo presas. Minha palavra para essas pessoas foi de que elas pudessem realmente olhar para este momento como um momento novo. Pelo sofrimento se pode chegar ao verdadeiro amor. Eu creio que a Igreja nos ensinou através dos seus mártires ao longo de todos esses séculos que o sentido de tudo na nossa vida está na cruz do ressuscitado. Quando olhamos para a realidade, por exemplo, do bispo nicaragüense de 56 anos, que foi condenado a 26 anos de cadeia por um tirano socialista, comunista, por ter criticado um sistema perverso e genocida, ele, segundo eu soube, está tranquilo. Vai dedicar-se à oração, à contemplação, dedicar-se à meditação, à leitura bíblica, a um aprofundamento com Deus. Então, essas realidades, essas injustiças, elas terminam por ser um sinal de graça de Deus também para a Igreja. Quando nós temos mártires, prisioneiros por causa da fé, perseguição, tudo isso redunda em graça. Deus não deixa passar nada em branco. Deus não dá o sofrimento, mas Ele nos ajuda a olhar para o sofrimento como uma mensagem, como um evangelho, ou seja, uma boa notícia para o nosso coração. Ninguém pode perder tempo neste mundo. E um prisioneiro cristão não perde tempo na cadeia. No meio daquele tormento, daquele sofrimento, há toda uma grandeza que vai penetrando a sua alma. Aqui basta lembrar Viktor Frankl, o médico alemão judeu preso pelos nazistas, que passou vários anos no campo de concentração, perdeu tudo, perdeu família, mas ele sobreviveu porque ele procurou dar sentido ao que não tinha sentido. E para chegar a essa maturidade, é preciso que a alma da pessoa entre na escola do silêncio. Você precisa aprender a silenciar, pois é nesse convívio com o silêncio de Deus em nós que a gente vai maturando as nossas decisões e compreensões acerca daquilo que é nefando, que é nefasto, que é estranho, que é grosseiro, que é doloroso, que acontece na nossa vida.
nada é por acaso. A gente precisa aprender com o sofrimento. E só se aprende bem com o sofrimento usando o silêncio da cruz. Pois na cruz de Cristo, o silêncio que pairou após a sua morte e a ausência de todas as pessoas é o silêncio que verdadeiramente nos cura. E é esse silêncio que talvez eu e você estejamos necessitados de fazer para compreender por que estas situações de dor e de sofrimento que podem estar acontecendo conosco. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, Salmo 83, 3. Minha alma anseia até desfalecer pelos átrios do Senhor, meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Essa palavra átrio é aquele que designa aquela parte de entrada do templo, às vezes fora do templo. Você vai aqui na igreja do Divino Espírito Santo em Planaltina de Goiás, há um átrio. Aqui na igreja São Sebastião também, na nossa catedral tem um pequeno átrio. É aquele lugar que antecede a entrada da igreja e que dá segurança, que nos protege do templo e etc. Então, os átrios do Senhor são convidativos. Os salmistas sempre evocam a beleza do átrio. O templo de Jerusalém era composto também por um grande átrio, esse lugar que divide o mundo sagrado do mundo profano, o átrio, o templo de Deus. Então os átrios do Senhor são convidativos. Eles nos acolhem como se nós estivéssemos nessa grande procissão para a eternidade. Isso é belo, isso é muito profundo. E o salmista que vai em peregrinação ao Templo de Jerusalém 3 vezes ao ano, ele sente as saudades do átrio do templo do Senhor. E quando seus pés tocam os átrios do templo, o seu coração enche de alegria. O Salmo 121 traduz muito isso. Esse movimento do peregrino judeu que vai ao templo, que faz a sua procissão de casa, da sua região, até o templo de Deus. Que o Senhor nos ajude a ter saudades permanentes dos átrios dele, onde nós fomos batizados, onde muitos de vocês se casaram, receberam a crisma, receberam a Eucaristia. Que os átrios do Senhor compunjam nossos corações. Pai de eterna bondade, Senhor de nossas almas, de nossas vidas, nós queremos te louvar nesta manhã de segunda-feira, Senhor, com toda a força do nosso coração. Agradecer, Deus amado, por todas as bênçãos que nós estamos precisando em nossas vidas para melhor te servir e amar. Cuida, Senhor, dos que sofrem, dos que andam abatidos e tristes. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, seja abençoado você e seu dia e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.